Professora Valdiana Gomes, de volta para vocês em mais uma videoaula, aula ainda remota. Espero que vocês estejam bem, no conforto das suas casas e estejam ansiosos, para darmos início a mais uma videoaula. O momento é o que nós podemos oferecer para vocês, mas acredite que a cada videoaula é pensada, é trabalhada para que a gente possa minimizar essa distância que há hoje entre nós. Mas quando o desânimo insistir, lembre-se que a nossa vida ela é muito mais valiosa, tá certo? E, como de costume, antes de irmos para a indicação da nossa agenda, a gente faz a nossa acolhida, tá bom? E eu gostaria de fazer uma citação que diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que ama com eficácia em vocês, os que creem. Então, vamos exercitar a nossa crença, vamos procurar viver essa verdade, viver essa palavra de Deus em nossas vidas. Ah, professora, eu sou muito jovem, não. Mas sejam gratos, exercitem nos corações de vocês essa gratidão tão necessária à nossa vida cristã, tá bom? Feito isso, vamos sim para a indicação da nossa videoaula de hoje. Então, se você que não pegou seu material, que ainda não se preparou, se organize. Para a aula de hoje, nós vamos precisar da nossa gramática, conforme indicação da agenda da semana, do módulo 3, tá certo? Para que a gente possa fazer os apontamentos necessários. E a gente vai começar, tá bom? Fazendo a correção da atividade gramática da página 120 a 125, certo? Em seguida, a gente vai para o módulo 3, A gente já está aí no módulo 3. Vamos fazer a correção da atividade da página 20 a 24. Eu deixo para vocês como indicação, como atividade para estar treinando, resolvendo. Pontuação, resolução de atividade da página 49 a 53. Certo? Entendido? Então, vamos lá. Começar aí com a correção da atividade da gramática da página 120 a 125. Olha aí. Começa aqui na página 120 a predicação. Transitividade, verdade espirrada. Transitividade verbal. Olha aí. Primeiro. Conheci um rapaz na semana passada. Ele é sensível, carinhoso, atencioso e sincero. Não sei como fui me apaixonar por ele. Uma das personagens conta a amiga que conheceu um rapaz. Ah, como era esse rapaz? Sensível, carinhoso, atencioso e sincero. É uma informação que está bem à superfície do texto, Normalmente, essas características são positivas ou negativas? Releia: sensível, carinhoso, atencioso e sincero. Normalmente, conforme a indicação do item B, são características consideradas positivas, não é verdade? O humor da tira reside numa contradição. Qual é essa contradição? Indique as hipóteses interpretativas mais coerentes. A. Provavelmente no passado ela só se apaixonou por rapazes que eram oposto, insensíveis, pouco carinhosos e atenciosos, mentirosos. Ela sempre gostou de rapazes diferentes, por isso está apaixonada pelo rapaz que acabou de conhecer. Diferentemente de outras garotas, ela normalmente gosta de rapazes com características diferentes, insensíveis, brutalizados, mentirosos, etc. Ela se mostra uma pessoa insensível, pouco atenciosa, pouco carinhosa, mentirosa, etc. Então, pessoal, nós vamos ter aí, Veja bem que indique as hipóteses. Então, mais de uma. A gente vai ter como possíveis respostas o item A. Provavelmente no passado, ela só se apaixonou por rapazes que eram o oposto, insensíveis, pouco carinhosos e atenciosos, mentirosos. E, diferentemente de outras garotas, ela normalmente gosta de rapazes com características diferentes, insensíveis, brutalizados e mentirosos, Então, essa é a nossa resposta. Resposta correta, item A e C. A todo momento estamos fazendo coisas, realizando ações, sentar, ler, correr, conhecer, apaixonar-se. Essas ações são expressas por verbos. Quais são as principais ações que a personagem diz ter feito? Ela diz que conheceu um rapaz e apaixonou-se por ele. Então, conheci um rapaz na semana passada, ele é sensível, carinhoso, atencioso e sincero. Veja, sétimo ano, que na primeira oração o predicado informa a ação.
tá certo? Que personagem praticou, ela conheceu, né, um rapaz. Já na segunda oração, o predicado indica características ou estados do rapaz. Os verbos que indicam ação e fenômenos meteorológicos são chamados de verbos significativos, tá certo? Ou nacionais. Os verbos que ligam o sujeito e suas características, estados ou qualidades, nesse caso, eles são chamados de verbos de ligação, tá bom? Aí a gente recapitula com você que o verbo de ligação é aquele que une o sujeito aos seus atributos. Que atributos são esses, professora? É o estado, qualidade ou características, tá certo? Ó, os alunos permaneciam calados. À noite, os balãozinhos parecem estrelas. Na adolescência, as meninas tornam-se vaidosas. Então, são exemplos que a gente poderia usar. Aí, a gente vai aí para a página 123. Complete adequadamente as orações abaixo com um dos seguintes verbos de ligação. Olha aí. Ser, estar, ficar, tornar-se, permanecer, parecer, virar, continuar. A. Aquela estrada, aí você pode completar com parecia ou era sem fim. Mariana, calada durante toda a aula, fica ou permanece, né? Você escolhe. A partir daquele dia, o menino tornou-se ou virou homem. Apesar de já ter sido medicada, a criança continua febril. Estão ou ficaram chocantes com essa cor alaranjada. Leia essa tira de Fernando Gonçalves. Lá, pare! Você é Chapeuzinho Vermelho. Não, droga. Sorte que o lobo mau é daltônico. Troque ideia com os colegas, né? O que a personagem quer dizer ao afirmar que o lobo mau é daltônico? Que ele tem uma anomalia visual, sétimo ano, que dificulta a distinção entre as cores, principalmente entre o vermelho e o verde. Tá bom? Porque o daltonismo inviabiliza o prosseguimento da tradicional história Chapeuzinho Vermelho. Como o lobo mau da tira não distingue o verde do amarelo, ele fica na dúvida se aquela é a menina que ele tem de devorar. Identifique nas frases do segundo e do terceiro quadrinho da tira o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Segundo quadrinho, o verbo de ligação é, né, predicativo do sujeito. A, Chapeuzinho Vermelho, tá bom? No segundo quadrinho, de novo, verbo de ligação é, né, predicativo do sujeito, a, Chapeuzinho Vermelho. Aí no terceiro quadrinho, qual é o verbo de ligação? É. Qual é o predicativo do sujeito? Daltônico, tá bom? Leia o poema a seguir e responda as questões de 3 a 5. Madrugada. Meu canto é o grito, o eco, o cheiro e o desejo engolido. Meu canto é o gemido nas águas de nossos corpos suados. Meu canto é chuva na pálpebra cansada. Meu grito é canto, reza, oferenda, zum. É vinho na videira, maturada em cada um. Helena Carolina, Dúvidas, Segredos, Descoberta São Paulo, Saraiva, 2004, página 22. O verbo de ligação ser frequentemente é utilizado na formulação de conceitos e definições. No poema lido, o eu lírico procura conceituar 2 substantivos. A. Quais são eles? Canto e grito. Que função sintática desempenham? A função de sujeito. Na conceituação, as qualidades atribuídas normalmente desempenham a função sintática de predicativo do sujeito. Observe as 2 primeiras estrofes do poema. A. Na primeira estrofe, qual é o predicativo do sujeito? Meu canto. Aí, o grito, o eco, o cheiro e o desejo engolido. Na segunda estrofe, qual é o predicativo do sujeito meu canto? O gemido. Em qual das situações o predicativo do sujeito tem mais de um núcleo? Na situação da primeira estrofe. Na quinta estrofe, o sujeito está implícito. Qual é ele? Meu grito, mencionado na estrofe anterior. E qual é o predicativo, sétimo ano? Vinho. Né? Então, aí a gente fica aí, né, com essa correção, que era até a 125. Esses verbos significativos a gente já fez em uma outra aula lá no início, foi lá na aula 11, não confunda, tá certo? E agora, a gente vai para o nosso módulo 3, certo? É o módulo 3. A gente vai lá para a página 20 a 24. Olha aí. Transitividade verbal. A gente vê que essa relação da transitividade verbal
ela tem relação com as palavras, o trânsito, né? Como essas palavras elas se relacionam no texto. Aí você vai se atentar que trânsito, lembra, bicicleta vai, bicicleta vem, moto vem, pedestre vai, né? Então, são as informações que passam, que se entrecruzam. Aí vamos lá. Releia um trecho do cordel Saudade do Meu Sertão. Daquele sol escaldante que castiga racha o chão, lá deixei meu coração, quando menino eu parti, pois foi lá onde eu nasci. A. Sublinhe as formas verbais apresentadas nesse trecho. Né? Aí tem aí, né? Castiga, racha, deixei, parti, nasci. Então, você marca aí no seu próprio módulo, tá certo? Repetindo. Castiga, racha, deixei, parti, nasci. Quais dessas formas verbais precisam de um complemento para ter sentido completo? Assinale a alternativa correta. Aí, castiga, racha e deixei. Então, a gente marca a primeira opção. Quais são os complementos dessas formas verbais? O complemento de castiga e racha é o chão. O complemento de deixei é meu coração. Né? Então, de novo. O complemento de castiga e racha é o chão. O complemento de deixei é meu coração. Tá bom? Quais dessas formas verbais não precisam de um complemento para ter sentido completo? Assinale a alternativa correta. Castiga, racha e deixei, parti e nasci. Parti e nasci. Né? A falta de complemento dessas formas verbais prejudica o sentido da oração? Não, pois a ação das formas verbais parti e nasci apresenta sentido completo. Então, pessoal, como você pode perceber, alguns verbos, tá certo? Eles precisam, sétimo ano, de complemento. Esses complementos, eles vão servir para apresentar sentido completo e outros não, né? Por exemplo, os verbos transitivos são os que não apresentam sentido completo, tá certo? Isto é, eles precisam de complemento para fazerem sentido. Então, eles precisam de para que possam ser compreendidos em sua totalidade. Já os verbos intransitivos são os que apresentam sentido completo, isto é, não necessitam de complemento. Os verbos transitivos e intransitivos são significativos e constituem o núcleo do predicado, tá bom? Aí nós vamos para a página 21. Leia a seguir a sinopse de um livro de cordel. Olha aí, Sérgio Obed não é nordestino, mas mostra em seu trabalho desenvoltura na criação de versos de cordel, para ninguém botar defeito. Sempre com grande senso de humor, o autor nos apresenta, em primeiro lugar, uma série de versos em que brinca com conhecidos provérbios sem nunca perder o ritmo. A seguir, novas estrofes, dessa vez a partir de crendices populares, em que o medo de passar debaixo da escada ou de quebrar um espelho pode se transformar em poesia. Logo depois, o autor nos desafia com as suas adivinhas, algumas mais complicadas, outras simples, em que rima a pergunta para depois rimar a resposta. No final do livro, há mais um presente, a divertida história de uma velhota fofoqueira recriada pelo autor da tradição oral. Então, nós temos aí Rimas de Cordel Moderna, acesso em 7 de julho de 2018. Você já conhecia esse livro ou conhece alguma coisa obra desse autor? Mas se você já conhecer, né, você coloca aí a resposta. O que você achou das informações apresentadas na sinopse? Né? Você vai dar a sua opinião, a sua contribuição. Em sua opinião, essa sinopse cumpre sua função de despertar nos leitores a vontade de ler o livro? Né? O que vocês acham? Promove um momento de interação entre os leitores, a participação com as rimas. Você acha que ele dá o recado, atinge esse recado? Né? Você vai dar a sua opinião. Terceira, releia 2 trechos do texto e observe as formas verbais destacadas. César Obed não é nordestino, mas mostra em seu trabalho desenvoltura na criação de versos de cordel para ninguém botar defeito. B. Sempre com grande senso de humor, o autor nos apresenta, em primeiro lugar, uma série de versos em que brinca com conhecidos provérbios, sem nunca perder o ritmo. A. O sujeito do verbo botar no trecho A. Ninguém. Qual é o complemento desse verbo nesse trecho? Defeito. Qual é o sujeito da forma verbal brinca no trecho B? O sujeito é desinencial. É possível saber que se trata do autor César Obed. Qual é o complemento desse verbo nesse trecho? Com conhecidos
provérbios, né? Aí a gente vai agora para a página 22. Agora assinale a alternativa correta quanto a esses verbos e seus complementos. Veja bem, leia com atenção. O complemento do verbo botar é introduzido por preposição, enquanto o complemento da forma verbal brinca não é introduzido por preposição, né? O complemento do verbo botar não é introduzido por preposição, enquanto o complemento da forma verbal brinca é introduzido pela preposição com. É chamado verbo transitivo direto o verbo que se liga ao complemento sem preposição. É chamado verbo transitivo indireto o verbo que se liga ao complemento por intermédio de uma preposição. Aí, leia a manchete abaixo. Prefeitura entrega material escolar e uniforme aos alunos da rede municipal de ensino. A forma verbal entrega tem quantos complementos nessa frase? Você vai analisar, né? 2 complementos. Material escolar e uniforme. E aos alunos da rede municipal de ensino. Qual desses complementos é introduzido por preposição? O segundo. Aos alunos da rede municipal de ensino. Algumas vezes, o verbo possui mais de um complemento para completar seu sentido, como a forma verbal entrega, utilizada na manchete acima. É chamado verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo quando o verbo possui mais de um complemento, e um deles é introduzido por preposição e o outro não. A transitividade, 7º ano, dos verbos depende do contexto e do sentido que expressam, né? Aí veja aí os exemplos. Eu respondi as questões. Então, verbo transitivo indireto. Ela respondeu ao público. Aí você pode dizer, ela respondeu o quê? Ao público. O quê? As perguntas, né? Então, você vai fazendo a pergunta aos verbos e vai encontrando os seus complementos. Aí nós vamos para a página 23. Objeto direto e objeto indireto. Leia o poema a seguir. Fiandeira. Fiandeira porque fias. Fio, fios contra o frio. Fiandeira para quem fias? Fios, fios para meus filhos. Fiandeira com que fias? Com fieira de 3 fios, né? Tigres no Quintal, 4ª edição, São Paulo Global, 2008, página 43. Em sua opinião, com que intenção o poeta escolheu tantas palavras compostas da letra F para criar esses versos, né? Então, você pode dizer que isso, pode ter sido como um desafio, né, para ser trava-língua, para dificultar a leitura, para treinar, enfim. Quais são os complementos das formas verbais em destaque? Fios e os fios. Introduzido por preposição? Não. Agora leia uma manchete. Gosta de Harry Potter? São Paulo vai ganhar uma hamburgueria inspirada no bruxinho. Qual é o complemento da forma verbal gosta? De Harry Potter. Esse complemento é introduzido por preposição? Sim, pela preposição de. Como você pode observar, alguns complementos precisam de preposição e outros não. O complemento que não precisa de preposição para se ligar ao verbo é chamado de objeto direto. Já o complemento que se liga ao verbo, preste atenção, por meio de uma preposição, é chamado de objeto indireto. Então, o objeto direto, ele se liga ao seu complemento, se liga ao verbo, mas não precisa de preposição. Já o objeto indireto, ele precisa de preposição, tá bom? Nas locuções verbais, a transitividade verbal é marcada pelo verbo principal. Importante você lembrar disso, viu, 7º ano? Isto é, o segundo verbo da locução, certo? Aí vamos aí para a primeira questão da página 24, né? Veja a tirinha a seguir. Boa tarde, senhor. Em que posso ajudar? Entendi. Sua televisão nova parou de funcionar. Por que não aproveita essa chance e vai curtir um livro, uma natureza? Ficou bravo? Ele definitivamente está precisando de natureza. Né? Acesse em 4 de julho de 2018. Até conheço as pessoas assim atualmente. Qual é a crítica exposta nessa tirinha? O fato de as pessoas ficarem muito presas aos aparelhos tecnológicos como a TV e não saírem para curtir a natureza ou ler um livro. A forma verbal entendi, empregada no segundo quadrinho, é transitiva ou intransitiva? É intransitiva, 7º ano, pois não precisa de complemento para ter sentido completo. Como a locução vai curtir, apresentada no 3º quadrinho, é classificada? Aí você tem 3 opções. Ela é intransitiva, ela é transitiva indireta ou ela é transitiva direta? Aí você pode assinalar, né, que ela é transitiva direta. Qual é o complemento dessa locução verbal?
um livro, uma natureza. Como esse complemento é classificado? Justifique sua resposta. Objeto direto, pois não é ligação. Objeto direto, pois não é ligado ao verbo por uma preposição. Né? Então, a dica que a gente disse antes. Qual é o complemento da forma verbal precisando, empregada no último quadrinho? Essa forma verbal é transitiva direta ou indireta? O complemento é de natureza. Essa forma verbal é transitiva indireta, pois está ligada ao verbo por meio de uma preposição de, certo? Então, a gente encerra assim a nossa correção, tá bom? Espero que vocês, né, tenham gostado, tá certo? Tenham entendido, tenham tirado dúvida, né? Qualquer coisa, entre em contato, tá certo? E a gente deixa aí como proposta de atividade, né, página 49 a 53, certo? Um abraço carinhoso, fiquem com Deus, né? E a gente volta na próxima videoaula, se Deus quiser.